Nós, Brasil, somos o sexto país do mundo já com maior número de casos. Então, preocupa pelo caráter explosivo, rápido, com um aumento muito grande, exponencial do número de casos. As lesões elas são caracterizadas por serem lesões pouco exuberantes, muitas vezes os pacientes relatam ser parecido com uma espinha. Na epidemiologia, nós sempre falamos, quanto menos característica é uma doença, mais fácil haver a transmissão, justamente porque se você está esperando aquela lesão de livro, você vai evitar você, como pessoa, sair, porque vai ficar muito até característico, e outras pessoas se relacionarem com você. Isso não vem ocorrendo no Brasil. O ritmo de contaminação da chamada varíola dos macacos ou monkeypox fez com que a Organização Mundial da Saúde lançasse mais um alerta global. No Brasil, a situação não é diferente. Sobre esse assunto, eu converso agora com Andrea von Zuben. Ela é epidemiologista e professora da Unicamp. Andrea, por que a situação no Brasil é tão preocupante? Esse ano de 2022 mudou a característica epidemiológica da doença. Ela passa a ocorrer fora da África em números muito altos. E não foi diferente no Brasil. Então, a gente começou muitos casos na Europa, a gente tem os Estados Unidos como epicentro, mas nós, Brasil, somos o sexto país do mundo já com maior número de casos. Então, preocupa pelo caráter explosivo, rápido, com um aumento muito grande, exponencial do número de casos. A gente já tem no Brasil informações que permitam saber um pouco do perfil dos pacientes mais acometidos? Já temos, né, a característica das pessoas que estão mais acometidas, o grupo mais acometido, são pessoas, homens que relatam fazer sexo com homens e com múltiplas parcerias, né? Isso é uma realidade que também não está diferente, nem aqui no Brasil, nem no mundo. É uma característica que toda ocorrência fora da África tem ocorrido em homens que relatam múltiplas parcerias, fazer sexo com homens e mais jovens, né? Inclusive, isso está atribuído pela maioria dos pesquisadores pelo fato na década de 80, final da década de 70, início de 80, a gente tem interrompido a vacinação contra a varíola no mundo inteiro e existe uma proteção cruzada. Então, a gente tem notado que homens acima de 50 anos não são tão acometidos. Queria deixar bem claro que não é exclusivo desse grupo, mas 95 a 98% dos casos estão ocorrendo neste grupo populacional neste momento. Não quer dizer que isso vá continuar sendo assim, e não é algo que seja exclusivo ou a transmissão ocorra somente neste grupo, muito pelo contrário. Então, acho que é importante a gente ressaltar aqui os meios de transmissão, né, dessa doença. Quais são? Primeiro é por gotículas respiratórias, e não se sabe muito bem a importância disso. O segundo é por contato de mucosas, né, mucocutâneas, tanto de mucosa quanto em pele, numa relação íntima. E o terceiro pode ser por fômites, que a gente fala, toalhas, escova de dente, roupa de cama. Mas o centro dessa transmissão tem que ficar bastante claro, é que precisa ser um contato íntimo e prolongado. Íntimo no sentido da pessoa estar muito próxima à outra, tá? E aí a gente vê que um contato íntimo e prolongado muito comum são relações sexuais. Então, hoje a gente vê a maioria dos casos acontecendo em relações sexuais. Porém, não é uma doença sexualmente transmissível, que ela não é transmissível pelo sêmen. Se fosse, bastaria a gente indicar o uso de camisinha, né, e resolveria. Não, é pelo contato sexual, do contato com lesões contaminadas, da fricção ali da pele. Então,
que a gente deve ter em mente é o contato íntimo e prolongado, facilitado pela relação sexual, mas nada impede de um pai ou uma mãe contaminado ao ter um contato também íntimo e prolongado com uma criança passar a doença. Andréia, os pacientes têm apresentado essas lesões que são muito características? Tem sido fácil para vocês identificar os casos de monkeypox aqui no Brasil? Não, não tem sido fácil. Na verdade, as lesões elas são caracterizadas por serem lesões pouco exuberantes. Muitas vezes os pacientes relatam ser parecido com uma espinha. Tem ocorrido principalmente perto de genitais, né? Então, perto do ânus, do pênis, da vagina. Muitas vezes parece até um pelo encravado ou algo assim. E isso facilita muito a transmissão, por dois motivos, né? Pelo motivo da própria pessoa não acreditar que aquilo possa ser o monkeypox e manter os seus contatos íntimos prolongados, suas relações sexuais, e o parceiro, né, a parceria também não notar, justamente porque são lesões muito pouco exuberantes, né? Na epidemiologia, nós sempre falamos, quanto menos característica é uma doença, mais fácil haver a transmissão, justamente porque se você está esperando aquela lesão de livro, você vai evitar você, como pessoa, sair, porque vai ficar muito até característico, e outras pessoas se relacionarem com você. Isso não vem ocorrendo no Brasil. Nós temos visto lesões pouco numerosas e pouco características. A vacina já existente contra a varíola, ela funciona também para monkeypox? O que a ciência tem mostrado? Será que a vacinação futura pode evitar casos? Trata-se de uma doença muito nova, toda a resposta que a gente der agora, ela pode mudar a qualquer momento. No que a gente conhece, à luz da ciência, parece que sim. Existe, um vírus pox também, né, o vírus da varíola, e a gente vê que as pessoas que têm a imunidade no passado, elas estão sendo menos acometidas. Tudo leva a crer que sim, essa proteção cruzada ela é bastante importante e que diminui a capacidade infectiva. A pessoa deixa de ter infecção quando ela toma vacina. Porém, existem muitas limitações. É uma vacina que não era produzida no mundo, a gente não tem doses suficientes nem capacidade produtiva tão rápido. Vai, provavelmente, os países mais desenvolvidos são os que terão acesso mais cedo. Não será uma vacina para a população geral. Provavelmente serão escolhidos alguns grupos populacionais, o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, são a escolha de profissionais de saúde para tomar a vacina, principalmente aqueles que estão realmente fazendo diagnóstico, dos homens que fazem sexo com homem e relatam múltiplas parcerias, e às vezes do próprio contactante daquele caso positivo. Então, parece que sim, parece que a vacina funciona, mas não temos uma expectativa dela vir a ser uma vacinação em massa, pelo menos nesse momento.